Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar, raio-x do Oscar 2024, categoria melhor curta-metragem de animação. Antes disso, já deixe o like nesse vídeo, deixe o seu comentário e se inscreva no canal, não esquecendo de ativar as notificações no sininho. E se puder, também se torne um membro do canal para ter acesso a vantagens exclusivas, incluindo receber esse conteúdo antes dos demais, beleza, gente? Pessoal, melhor curta-metragem de animação é uma categoria que eu gosto muito, porque normalmente a gente tem trabalhos super inventivos, super diferenciados, instigantes e visualmente muito interessantes, né? Eu tenho uma ligação grande aí com a animação, até por já ter produzido um documentário sobre a história da animação brasileira, Luz Animação, que está disponível aí em algumas lojas de aluguel e de venda de conteúdo online. No caso da história da academia, a categoria de melhor curta-metragem de animação existe desde a 5ª cerimônia de entrega dos prêmios, que aconteceu relativa às temporadas 1931/1932. O primeiro vencedor foi o Walt Disney, né, os estúdios Walt Disney, pelo curta-metragem Flores e Árvores, né, que inclusive é um curta-metragem colorido, né, tem um uso bastante interessante aí das cores. Dos 10 primeiros curtas de animação vencedores da história do Oscar, 9 são de Walt Disney, 9 são dos estúdios Walt Disney, que, claro, dominou essa categoria lá nos primórdios do Oscar de uma forma bem consistente. Mas quais são os indicados este ano, hein? Quais foram indicados no caso do Oscar 2024? Bom, o primeiro se chama Letter to a Pig, que numa tradução livre seria algo como Carta a um Porco, né? E aí você já se pergunta, poxa, mas o que é isso? Na verdade é a pergunta que se faz ao longo do filme todo, porque esse é um filme bem diferentão aí de todos os 5, é o que mais vai te instigar, tanto do ponto de vista visual, quanto principalmente do ponto de vista temático, gente. Por quê? Porque basicamente essa é uma produção israelense barra francesa, mais israelense do que francesa, onde você tem um senhor já de idade contando a história e falando para um grupo aí de jovens ali, né, como ele sobreviveu ao Holocausto, né? Então ele na verdade leu uma carta que escreveu para um porco que salvou a vida dele. Aí você vai se perguntar, como assim? Bom, ele é um sobrevivente do Holocausto, então o filme logo no início já explica o porquê que ele conseguiu, em função de um porco, não ser morto, né, pelos nazistas lá na Segunda Guerra Mundial. Só que aí uma das pessoas que ouve nessa história é uma jovem, né, menina, uma garota, e ela acaba mergulhando num sonho, né? E esse sonho é um sonho ali bem diferentão, onde você tem ali uma coisa meio confusa e que vai lidar com questões como identidade, como trauma. E assim, é um filme que ele não é literal, tá, gente? Esse é um filme que é feito para você se incomodar, é um filme que é feito para você pensar, e cada um vai ter uma interpretação diferente a partir da sua própria experiência pessoal com vários desses temas, né? Então é um filme que provoca, até do ponto de vista visual, você tem uma animação um pouquinho mais suja, uma animação mais rabiscada. O filme ele não é literal, né? Ele trabalha muito com silhuetas, enfim, é uma produção que de propósito faz você sair da sua zona de conforto, e você passa por isso a ter a sua própria interpretação a respeito desse tema. É bem legal porque é instigante, né? É uma produção bem consistente, não é uma viagem, tá? Mas obviamente você que está mais acostumado com uma animação mais bonitinha vai achar isso bem diferentão. Enfim, ele é realmente diferente aí, sob vários pontos de vista, sobre vários prismas, né? Mas enfim, mesmo tendo essa interpretação pessoal, acho uma produção de altíssima qualidade. Na sequência a gente tem um curta-metragem chamado 95 Senses, que seria os 95 sentidos, produção norte-americana, que apesar de ser dirigida por um norte-americano, produzida lá nos Estados Unidos, tem aí a colaboração de animadores do mundo todo, inclusive um animador brasileiro, tá, gente? O Daniel Bruzon, que é ali da região ali de Sorocaba, no interior de São Paulo, foi o responsável por fazer partes dessa animação. Ele fez aproximadamente 700 desenhos até chegar ao resultado esperado, e é a história de um homem que descreve
como que os 5 sentidos de todo ser humano vão se desligando, né, vão se desconectando no momento da morte, né? Esse homem, esse protagonista é já um senhor idoso que está no sistema carcerário, ou seja, esse filme acaba levantando questões sobre até mesmo a pena de morte, mas também questões como a vida em si, né? Como você encara a vida, como você consegue absorver as questões que estão à sua volta. Tem um pouco a ver com a identidade também. O que eu acho bacana nesse curta é a diversidade de estilos, né? Então o Daniel Bruzon fez uma parte aí dos desenhos, mas você tem outros artistas de diversas partes do mundo fazendo da sua própria forma. Cada segmento tem uma estética diferente, uso de cores diferentes, maneiras de você exprimir ali aquela história diferentes, né? O Daniel Bruzon fez o desenho justamente do protagonista, que é o Coy, né? E que é um homem que foi dublado aí pelo Tim Blake Nelson. Então eu gosto bastante aí da voz também desse personagem. Mas existe aí um acabamento técnico e estético muito bacana, né? Então acho o acabamento de som é muito bom, né? Toda a mixagem sonora, todo o acabamento visual mesmo, eu acho muito bem feito. E essa diversidade torna o curta realmente mais rico. Na sequência, a gente tem um curta-metragem chamado Our Uniform, que numa tradução livre seria O Nosso Uniforme. É uma produção iraniana, que é a mais curta de todas, né? E na verdade é o curta-metragem mais curto de todo o Oscar 2024, né? Contando inclusive com os documentários e com os filmes de ficção. Ele dura apenas 7 minutos e é uma reflexão sobre as vestimentas que as garotas, as meninas lá no Irã são obrigadas a vestir e a falta de liberdade que elas têm de usarem a roupa que elas quiserem, né? Então é uma imposição ali da sociedade elas usarem aquele uniforme, né? Ela está pegando um tema super atual, né? Questões que são discutidas no mundo inteiro, mas que tem essa ressonância até maior em função das restrições impostas aí pela sociedade iraniana e de descendência muçulmana. Ela deixa bem claro no início do filme que não é uma crítica à cultura desses países, e sim a maneira como isso acaba afetando as garotas, as meninas, né? É uma discussão atual, né? A gente é transportado a uma outra realidade, né? Questões como opressão, como patriarcado também estão presentes aí, necessariamente. E do ponto de vista visual, eu acho que o mais legal é o fato de ser uma técnica diferente, né? Então você não tem desenhos no papel, desenhos no computador. Você tem o uso de tecidos, botões e em cima disso, né, intervenções artísticas em animação. Então a textura é diferente, você é estimulado visualmente de uma forma bem diferente. E isso eu acho muito bacana. Então assim, é uma das soluções mais originais que você vai ver em termos de curtas-metragens de animação no Oscar desse ano, sem sombra de dúvidas, e acho que está muito merecido esse filme estar aqui. Na sequência, a gente tem um curta-metragem francês chamado Pachyderm, que para mim, gente, assim, é uma das coisas mais instigantes que você vai ver esse ano no Oscar como um todo, e ele assim, conta uma história terrível, terrível, terrível do ponto de vista temático, só que com uma delicadeza apaixonante, né? Então, assim, é um paradoxo completo, na verdade um oxímoro, né? Que é mais do que um paradoxo, né? Mas você se encanta por essa história, mesmo ela sendo absolutamente terrível. Eu não vou dar spoiler da história, as memórias de uma menina que sempre passava as férias com os avós e num determinado momento aí acontece um fato tenebroso aí nessa história que vai despertar aí memórias aí dessa menina. Eu acho que o mais incrível desse filme é a delicadeza, a sutileza, a sensibilidade. Os desenhos são absolutamente formidáveis, lindos, tem um cuidado estético muito grande. A trilha sonora é super, super, super delicada, super sensível, né? Aquela voz doce daquela menina que vai falando ali, né, por baixo ali de tudo. O acabamento geral é absolutamente magnífico, estupendo mesmo, né? E assim, uma forma boa de definir esse filme é que ele é uma violência delicada. Porque é isso, é absolutamente terrível o que acontece, mas de uma forma tão delicada que você acaba se envolvendo, não só do ponto de vista da história, como também, né, da embalagem que é feita, né, em relação a isso, né? Então, assim, é um filme apaixonante de verdade, é o filme que mais me tocou, o filme que eu mais gostei desses 5.
E finalmente a gente tem o maior título aí desse Oscar 2024, né, que é War is Over, Inspired by the Music of John and Yoko, né, numa tradução livre seria algo como A Guerra Acabou, né, e é o filme mais high-tech e mais parecido com a estética dessas animações mais recentes que a gente tem contato aí na televisão, nas plataformas de streaming, porque é uma técnica de animação computadorizada 3D. E nesse ponto de vista, inclusive, o filme é muito bom, muito bem feito, muito bem acabado, não tem nada que se falar em relação a isso. A história é um pombo-correio, né, que está levando mensagens entre dois jogadores de xadrez diferentes em meio à Primeira Guerra Mundial. O que eles não sabem, os jogadores de xadrez, é que, na verdade, eles são de lados opostos aí da guerra e isso acaba servindo de estopim para que a guerra acabe, para que a gente encontre a paz. Então é um filme pacifista, altamente pacifista, anti-guerra, tem uma mensagem muito bonita e logo no final ali, nos últimos 1 minuto e meio, 2 minutos, a gente tem a música justamente, né, War is Over, ou Happy Christmas sendo executada ali. E aí você vai se perguntar como é que conseguiram incluir essa música aí, né? Bom, o roteirista, um dos roteiristas do filme é o Sean Lennon, filho de John Lennon com Yoko Ono, inclusive o único filho, né, que esse casal teve lá no passado, então ele não precisou pedir autorização, ele podia autorizar a própria música do pai e acabou realizando esse curta-metragem, né? E isso, muita gente acha, inclusive, que com isso o filme ganha força, justamente por ter esse nome aí por trás, essa grife por trás. Gente, sinceramente, do ponto de vista técnico, o filme é incrível, é realmente muito, muito bom, muito bem acabado, mas é o que eu menos gostei, porque a história é super bobinha, né? Apesar dele ser tecnicamente muito bonito e visualmente também interessante, mas para mim é a história mais bobinha de todas, porque você tem essa historinha de xadrez e no final a música que acaba invadindo a tela, uma música super conhecida. E talvez a gente tenha um ranço dessa música em função aí da versão da Simone aqui, que todos os natais acaba tocando muito aí, né? Então é Natal, acaba tocando muito aqui pra gente e a gente já tá bastante inundado por essa música no final de todos os anos, né? Então eu acho que para mim foi o filme mais fraquinho de todos. Balanço final é de que essa categoria ela continua muito boa esse ano. Eu gosto muito, eu gosto da diversidade. A gente tem diretores homens, diretoras mulheres. A gente tem temáticas diferentes. A gente tem técnicas de animação diferentes. A gente tem um acabamento visual muito diferenciado. Os filmes vêm de diferentes partes do mundo. Então eu gosto muito. Eu acho que o nível está bem alto esse ano nessa categoria. Para mim, o melhor de todos é o Pachyderm e eu acho que é o que vai vencer. Muita gente fala que o War is Over vai ganhar em função de ser aí o filho do John Lennon com a Yoko Ono, mas eu acho que pela sensibilidade da história, pelo acabamento estético, pela excelência mesmo de finalização dessa obra e pela história mesmo, pela temática, eu acho que ele é o mais forte de todos e deve ganhar também. Claro que as categorias de curta-metragem são mais difíceis de se prever, né, em função do fato de que você tem um número, a gente não sabe exatamente quem é que está votando, né, e quantos estão votando e quantos assistiram aos filmes. Mas ainda assim eu aposto no Pachyderm e seria o que eu votaria. E você aí, se você conseguiu assistir algum desses filmes, deixe também a sua opinião aqui embaixo. Em quem você votaria. E se você não conseguiu, também deixe as suas impressões só pelas imagens que a gente viu aqui, ou deixe seu comentário em relação a esse vídeo. Também não esqueça de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações no sininho e, se você puder, também se tornar um membro do canal para ter vantagens exclusivas. E atenção, no dia 10 de março vai rolar aqui no canal a melhor cobertura do Oscar 2024 sem cerimônia. Eu espero você para a gente comentar ao lado de críticos, influenciadores e muitos convidados especiais tudo o que acontece nessa cerimônia. A transmissão vai ser a partir de um Glass Studio diretamente montado do Multi Oscar Night Experience em São Paulo, que é esse evento que você pode participar se você estiver aqui na cidade, com direito a tapete vermelho, drinks, comida e bebida liberada, a transmissão do Oscar 2024 na íntegra, um show com uma banda ao vivo no final, DJ, jantar, enfim, muita coisa bacana, viu? E a apresentação de Robson Nunes, do ator e apresentador Robson Nunes,
Os comentários nos intervalos no evento presencial vão ser de Flávia Guerra e Vitor Búrigo. Tá muito bacana. Se você quiser garantir o seu acesso, acesse o link que está aqui na descrição desse vídeo e eu te espero lá. Até mais!